Ao longo dos anos e da história do cinema, tivemos vários filmes que foram revolucionários para a sétima arte, seja por uma instauração de uma nova tecnologia ou por uma história diferentona. E é disso que nós vamos falar hoje. Filmes que foram revolucionários para o cinema. Depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Antes de começarmos o vídeo, tenho que pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop. Isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Tem uns vídeos aqui no canal toda semana, todo segundo e todo sábado às 6 da tarde, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos abrir a lista com um filme que só quem é noiado por cinema, assim como eu, já assistiu. É o filme Metrópolis, de 1927. O filme conta a história de Freder, que é filho do líder da cidade, e descobre a desigualdade e a opressão que sustentam a riqueza da superfície. Dirigido por Fritz Lang, esse filme foi muito revolucionário na sua época, porque esse é simplesmente um dos primeiros filmes de ficção científica já criados. Mas mais do que isso, ele trouxe alguns efeitos visuais que foram muito revolucionários, como aquela coisa das maquetes gigantes, cenas com sobreposição de imagens, de espelhos para criar uma cidade futurista, que influenciou basicamente todo o gênero de sci-fi no cinema. E por isso Metrópolis está nessa lista. Um filme que eu amo e foi um grande marco na história do cinema foi com certeza Jurassic Park. Um pessoal recria os dinossauros e abrem um parque chamado Jurassic Park, onde juram que é seguro, mas eles não podiam estar mais errados. É inegável que o Steven Spielberg é um dos maiores cineastas aí de Hollywood. E esse filme é uma das provas de o quão genial esse homem é. Porque Jurassic Park foi um dos primeiros filmes a usar o CGI junto com efeitos práticos para criar uma ambientação visual maravilhosa e dar vida aos dinossauros. Aquela cena do T-Rex à noite na chuva é linda até hoje. Eu pelo menos acho que é maravilhosa até hoje, funciona muito bem. E foi justamente Jurassic Park que proporcionou o uso de CGI em larga escala. Então hoje, por exemplo, se temos aqueles efeitos incríveis do Thanos, por exemplo, foi por causa de Jurassic Park que abriu o caminho. Até receber aquela porcaria daquele remake Jurassic World, né? Que pega só as coisas do primeiro filme e pioraram. Como falar de filmes que foram revolucionados para o cinema sem falar de Matrix. Neo é um programador que à noite atua como hacker, quando ele conhece Morpheus, que mostra a realidade para ele, que o mundo dele na verdade era uma mentira, que as máquinas dominaram a Terra e ele pode ser o escolhido para libertar a humanidade. Matrix foi tão revolucionário que daria um vídeo só falando desse filme. Mas esse filme simplesmente mudou a maneira de como vemos os filmes de ação no cinema. Matrix trouxe um conceito totalmente novo ao cinema de ação e ficção científica. E tecnologicamente também trouxe o bullet time, que é aquele negócio que a câmera fica girando em volta de uma cena em câmera lenta. Antes que me corrijam nos comentários, sim, eu sei que o bullet time já existia antes de Matrix. Eu sei que já apareceu no filme antes de Matrix. Mas com certeza foi Matrix que popularizou esse estilo. Fora o visual, com aquelas roupas de couro, óculos escuros, aquele visual sépia. Tanto que eu falo que existe o cinema antes de Matrix e depois de Matrix. Pode ver que depois de Matrix, vários filmes começaram a usar essa estética mais descolada, cool. Pode ver, por exemplo, Blade, Anjos da Noite, sempre ter esses filmes assim mais de ação, beberam na fonte de Matrix, com certeza. A Matrix foi um marco na cultura pop e no cinema. Outro filme que foi revolucionário tecnologicamente para o cinema foi Avatar, do James Cameron. Jake Sully é um ex-fuzileiro que é chamado para uma missão no planeta Pandora, onde vivem os Na'vi, uma raça alienígena primitiva, mas que guarda muitos segredos. E o Jake entra em um avatar para poder se infiltrar nesse povo. Quem me acompanha sabe que eu tenho muitos problemas com esses filmes, mas que ele foi revolucionário para o cinema e isso eu não tenho como negar. Avatar foi uma revolução na tecnologia do 3D no cinema. Antigamente era só um negócio que tá perto da tela, assim, em primeiro plano. Agora, com Avatar, ele conseguiu criar um universo completamente imersivo na tecnologia do 3D. Com visuais incríveis, criaturas lindas e curiosas, um universo que você quer saber mais sobre. Apesar de ser só isso também, porque em história é basicamente Pocahontas. Mas com certeza Avatar tinha que estar nessa lista porque ele realmente foi uma grande revolução para o cinema.
Ainda na área da ficção científica, não podia falar de filmes que revolucionaram o cinema sem falar do meu querido Star Wars. Eu não vou falar a sinopse aqui porque basicamente a trilogia clássica foi a revolução que o cinema precisava. O George Lucas mudou tudo que a gente conhecia com um filme que misturava ficção científica, fantasia e aventura, trazendo uma linguagem que ninguém tinha visto antes. E também na tecnologia, a criação da Industrial Light and Magic, que inclusive também é o mesmo responsável pelos efeitos de Jurassic Park, trouxe uma mudança absurda na tecnologia do cinema, com aqueles efeitos visuais lindíssimos de ver, com aquelas maquetes, uns efeitos especiais diferentões. O efeito próprio do sabre de luz já era uma coisa que era inimaginável naquela época. Star Wars basicamente revolucionou, praticamente criou essa coisa do blockbuster no cinema, sabe? Os filmes evento, que hoje em dia, por exemplo, Vingadores, vai lançar um novo filme dos Vingadores, junta uma galera pra assistir. Então, foi isso com Star Wars. Podemos dizer sim que Star Wars foi um grande divisor de águas no cinema. Ele me contou que você o matou. Não, eu sou seu pai. E se você quer fazer uma revolução nesse canal, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop. E se estiver gostando dessa lista, não se esqueça de se inscrever aqui, que isso me ajuda demais e sempre trazer mais conteúdo para vocês. Me siga nas minhas redes sociais, é tudo Elmi Underline Universo ou Elmi Universo. Principalmente no Instagram e no TikTok, que eu faço conteúdo para lá também. E agora sim, vamos voltar pro vídeo. E lógico que numa lista no meu canal, claro que ia ter animações também. E claro que a animação seria Homem-Aranha no Aranhaverso. Miles Morales é um garoto que um dia foi picado por uma aranha e ganha os poderes do Homem-Aranha. Mas acontece algo e aparece vários Homens-Aranha em diversas dimensões. E ele tem que mandar eles de volta para casa. Homem-Aranha no Aranhaverso surgiu num cenário onde o cinema de animações estava lotado só de animações 3D genéricas. Não é Disney e Pixar. Homem-Aranha no Aranhaverso veio com uma revolução. Por que a gente não mistura a animação 2D com a animação 3D? Isso criou uma harmonia visual maravilhosa. O filme também consegue recriar essa coisa dos quadrinhos, com onomatopeias, coisas aparecendo em balões na tela, cores vibrantes, traços muito marcantes, que é muito característico de HQs. É quase como se uma HQ do Homem-Aranha tivesse ganhado vida e tá passando pra gente. Você, gostando ou não desse estilo, você tem que admitir que foi realmente um grande marco para as animações. Tanto que influenciou vários outros filmes de animação, como Gato de Botas 2, Tartarugas Ninja, Família Mitchell, A Revolta das Máquinas, Wish e muitos outros. E eu acho que esse é o futuro das animações. Eles vão cada vez misturar mais esse estilo de animação 2D com 3D. Tomara que seja mesmo, porque eu amo esse estilo. E bom, se Aranhaverso tá aqui hoje, ele tem que agradecer muito ao próximo filme dessa lista, que é, claro, Branca de Neve e os Sete Anões. Branca de Neve vive em um castelo com a Rainha Má, quando o espelho disse que quem é a mais bela de todas é a Branca de Neve e ela precisa fugir da rainha. Por que Homem-Aranha no Aranhaverso precisa agradecer muito a Branca de Neve? Porque Branca de Neve é simplesmente o primeiro filme de animação da história. Tem muita gente que se confunde nisso. Não, a Disney não começou com Branca de Neve. A Disney já existia antes de Branca de Neve. Ela fazia aqueles curtas do Mickey, sabe? Silly Symphonies, Steamboat Willie e tal. Então, mas Branca de Neve é o primeiro longa-metragem de animação já feito na história. Muita gente dizia que era loucura do Walt Disney, uma loucura se fazer uma animação de 1 hora, que ninguém ia assistir uma animação de 1 hora, era um absurdo. Hoje em dia tem animação de quase 2 horas, meu amigo. Foi Branca de Neve que abriu o caminho para todos os outros filmes de animação que surgiram na história. Todos. E eu acho incrível como a animação de Branca de Neve continua lindíssima até hoje. Mesmo 90 anos depois de Branca de Neve, a animação de Branca de Neve continua maravilhosa. Fico imaginando que o Walt Disney teve que ser muito forte para aguentar essas críticas e ainda assim resistir a isso. E por isso era obrigação de Branca de Neve estar nessa lista. Espelho mágico, deixa o infinito espaço. E aí, teve outros filmes que eu não falei aqui, que você sabe que revolucionou o cinema? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre esses filmes. Mas já falando, se inscreve aqui no canal, compartilha para todos os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Ficando por aqui, na tela vai ter 2 vídeos para vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e até a próxima, galera!